Pode ir. Bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez nessa manhã para um bate-papo. Eu sou Cleoneide, coordenadora da Epton. Vou conversar um pouquinho hoje com a Maria Helena, psicóloga aqui da Epton e coordenadora do projeto Conviver, e com a Bruna Ribeiro, autora de um livro super bacana, com um tema que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui da Epton. Nós vamos bater um papo com ela daqui a pouquinho, vou apresentá-la. Nós queremos dar boas-vindas a todos que nos assistem nessa manhã, agradecer aí a todos os internautas, a Monster Concurso pela parceria, aos concurseiros, a Epton, os aprendizes que estão aí nos acompanhando. Sejam bem-vindos nessa manhã para esse bate-papo que nós vamos fazer. Nós agradecemos a todos e esperamos que nessa manhã as dúvidas possam ser tiradas referente ao trabalho infantil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho infantil no Brasil, esse retrato que está no livro, né? Este livro maravilhoso, viu, Bruna? Maravilhoso, Meninos Malabares, né? Retratos do trabalho infantil no Brasil. É um livro super bacana, colorido, com muitas histórias do dia a dia das nossas crianças. Então, nós vamos falar um pouquinho deste livro com a Bruna, que é a autora, né, das histórias que estão neste livro. E eu gostaria de iniciar fazendo a leitura da autobiografia da Bruna, né? Bruna Ribeiro, ela fala assim: histórias de pessoas anônimas sempre me encantaram. É nelas que moram as grandes questões da sociedade. É no sensível que a vida acontece. A oportunidade de chegar perto de tais histórias me atraiu para a graduação em jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo, por ser uma profissão capaz de promover a transformação social pela contação da vida real. Foi nessa busca que cursei posteriormente pós-graduação em Direito Internacional na PUC São Paulo, com extensão na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda, aprofundando o meu trabalho como repórter na área da educação e direitos humanos até chegar ao trabalho infantil. Em 2015, depois de passar pelas redações do Jornal da Tarde, de O Estado de São Paulo, da revista Veja São Paulo, comecei um blog sobre direitos de crianças e adolescentes no Estadão, que continua ativo. No ano seguinte, ingressei no projeto Criança Livre de Trabalho Infantil da Cidade Escola Aprendiz, no qual atuo como gestora. Na época, o fotojornalista Tiago Queiroz Luciano havia publicado um ensaio fotográfico de meninas que se pintavam de prateado para pedir dinheiro no metrô e nas ruas de São Paulo. Comovida com as fotos e envolvida na crescente pesquisa sobre o tema, procurei-o para contarmos juntos as diversas histórias aqui retratadas. Espero que tenhamos conseguido honrá-las. Bruna, seja bem-vinda. Que alegria tê-la conosco mais uma vez, agora para falar sobre o seu livro. Eu gostaria que você cumprimentasse o nosso público e depois a gente continua conversando. Olá, bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui. Para mim é uma honra e um prazer dividir mais uma vez esse encontro virtual com vocês. Recentemente, em junho, nós fizemos uma live para falar sobre o projeto Criança Livre de Trabalho Infantil e eu estou muito feliz de hoje poder compartilhar um pouquinho mais sobre o livro. Muito obrigada. Então, nós queremos agradecer, né, por você estar conosco mais uma vez, atender o nosso convite para esse bate-papo, tá? Eu quero cumprimentar a Maria Helena. Maria Helena, seja bem-vinda, bom dia. Maria Helena, que é psicóloga, ela é coordenadora aqui do projeto Conviver aqui na Epton. Maria Helena, suas considerações iniciais, cumprimentando o nosso público aí. Bom dia, Cleo, bom dia, Bruna, bom dia a todos que têm nos acompanhado. E é mais, assim, uma satisfação imensa, né, poder estar aqui contando histórias reais junto com a Bruna, né, Bruna? É muito bacana, quero parabenizar por esse trabalho. A gente discutiu aqui entre a equipe, nós levamos também o seu trabalho para um evento numa escola que a gente fez semana passada,
Então, nós falamos dele também, e, assim, foi muito bacana. Os adolescentes, eles sensibilizaram com a história, revoltaram também, eu acho que isso é bom, né? Essa revolta também é bacana para que aconteça esse movimento aí de mudança. A gente precisa realmente mudar, acabar com esses mitos sobre o trabalho infantil. Então, assim, é muito bacana. Eu estou curiosa para saber, né, de você, assim, como que foi estar com essas crianças, estar nesses locais, porque quando a gente vai ler a história, a gente fica assim, gente, como que foi, como que é, né, estar lado a lado ali dessas crianças vivendo essa situação. Então, assim, é uma satisfação enorme, e eu creio que se você está assistindo aí, quem estiver assistindo, né, convida mais pessoas, compartilha, porque vai ser um bate-papo muito bacana, né, uma experiência muito bacana, são histórias reais e situações, né, extremamente, assim, graves que acontecem no nosso país. Então, convida mais pessoas para assistir, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Cleo. Nada. Bruna, eu queria começar com uma frase na introdução do seu livro. Você colocou uma frase aqui que, assim, como ela é real e como ela é importante que a gente pare para pensar. Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como trata as suas crianças. Quem teve essa fala, né, essa frase é do Nelson Mandela, né? E é uma realidade, porque a forma como a sociedade trata as crianças revela realmente aquilo que nós vamos ter, né? Então, eu queria que você compartilhasse conosco, Bruna, como que foi, porque o seu livro é recheado de histórias verdadeiras, tristes, como diz a Maria Helena aí, tristes histórias, né, chocantes, que a gente acha que não é nem aqui, né? A gente acha que é de outro mundo, que essas coisas estão acontecendo. E, na realidade, é um retrato, como o seu livro bem fala, é um retrato do Brasil, do nosso país. Então, nós precisamos entender, né, o que é esse trabalho infantil, como que a gente tem... e aí, você também é bem feliz em colocar aqui no seu livro sobre a questão da pandemia, né, que também reafirmou essa realidade nossa. Conta para nós, Bruno, um pouquinho sobre essa experiência sua. Pois é, Cleo, realmente, às vezes, quando a gente fala de trabalho infantil, é muito comum as pessoas perguntarem onde que existe o trabalho infantil, justamente por ele ser invisível. Você traz, que a gente lê essas histórias, às vezes parece que é de um outro lugar, né, de um lugar distante, e, de fato, o trabalho infantil, ele ainda é muito invisível, mas o trabalho infantil está em todos os lugares, né? A gente tem uma alta incidência nas cidades, por exemplo, do trabalho infantil, nas ruas, nas praias, nas feiras, algumas formas que foram retratadas aqui no livro. Então, na verdade, a ideia de fazer o livro, ela surgiu a partir de uma pesquisa, como você bem mencionou ali, né, ao ler a minha biografia. Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema no projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, que na época se chamava Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil, o projeto depois mudou de nome, eu queria humanizar essa violação, justamente trazer essas histórias reais para mostrar para as pessoas que o trabalho infantil existe, que ele faz mal para as crianças. Porque, às vezes, a gente pode falar em números, a gente pode dizer que milhões de crianças e adolescentes trabalham, mas se a gente não conta uma história real, às vezes a gente não consegue sensibilizar as pessoas. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto e pesquisar diversas formas de trabalho infantil, eu notei que não havia fotos. Na verdade, assim, em bancos de imagens, para a gente usar ali no nosso site, as fotos que a gente encontrava sobre trabalho infantil eram fotos que mostravam os rostos das crianças. Fotos, às vezes, antigas, fotos de outros países, e as que existiam, fotos que expunham muito a identidade das crianças. E no livro a gente fez um trabalho
no qual a gente não expõe a identidade das crianças. Então, são fotos de costas ou de detalhes, assim como os nomes são todos trocados. E aí eu convidei o Tiago, a gente começou a registrar essas formas de trabalho infantil, sem imaginar que esse trabalho se transformaria num livro. Isso começou em 2016, e aí há 2 anos, há pouco mais de 2 anos, nós fechamos o contrato com a editora Panda Books para transformar essas e outras histórias num livro. Então a gente continuou essa pesquisa, a gente retratou outras formas de trabalho infantil, e foi quando entrou a pandemia, né, como você falou. E aí as coisas se agravaram muito, que já era muito difícil, que já era uma realidade muito dura, se agravou ainda mais. Para quem ainda não teve acesso ao livro, o livro ele traz 10 histórias de 10 formas de trabalho infantil. Então, são textos e fotos, a gente traz formas como no campo, em oficina de costura, no cemitério, no lixão, nas ruas, como eu falei, praia, feira, cemitério. Aí nós temos uma 11ª história, onde a gente traz uma família que está conseguindo romper o ciclo do trabalho infantil, e depois um capítulo de dados e análises sobre o tema, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. E a Maria Helena comentou que levou o trabalho até uma escola, e a gente tem como objetivo também que esse livro chegue às escolas, porque são textos curtos, e a gente já fez pensando também nos adolescentes, para que eles também pudessem ler o livro, né, para que as escolas pudessem também trabalhar esse material. Então, essa é a história, assim, resumidamente, essa é a história do livro, de como ele surgiu. E dessas histórias, qual a história que mais te impactou, Bruna? Né, você conta o relato de 10 histórias e uma que está em caminho já da saída, mas qual delas que mais te impactou? Então, porque depois eu vou te falar de uma que eu me senti impactada. Que te impactou. As histórias, Cléo, cada uma tem a sua, né, peculiaridade ali, muitas são emocionantes, mas eu tenho compartilhado muito a experiência de visitar ali o lixão, que foi muito impactante, porque outras formas de trabalho infantil, nas ruas, nos faróis, nas praias, infelizmente, são formas de trabalho infantil mais comuns ao nosso olhar, pelo menos ao meu. No ir e vir, na cidade, no deslocamento, a gente acaba se deparando com essas formas de trabalho infantil. Agora, essa comunidade que nós visitamos num bairro do extremo sul de São Paulo, onde ocorre o descarte irregular de lixo, eu nunca havia visto uma realidade assim, nunca. A gente chama de lixão, né, porque lixão é toda a área onde há o descarte irregular de lixo. Então, é uma comunidade que vive da reciclagem há muitos anos já, e uma realidade muito dura, assim. O relato da organização social que atua ali no território é de que há 20 anos, por exemplo, havia o descarte, inclusive, de lixo hospitalar lá, irregular. Então, é uma região ali, é uma comunidade que fica muito distante dos serviços públicos. Então, a escola fica meia hora, 40 minutos a pé, o ponto de ônibus fica muito distante, a UBS fica muito distante, então eles ficam ali praticamente isolados, sabe? E aí tem a história, nesse capítulo, de uma menina de 10 anos que sonha em ser médica. E aí você vê esse contraste de uma criança que sonha em trabalhar com a saúde, e ela gosta muito de contar a importância da reciclagem e tal, da importância de reutilizar, e só que é uma criança que vive numa realidade totalmente insalubre. Então, como que acontece nessa comunidade? Tem praticamente uma montanha de lixo, vou até tentar mostrar para vocês aqui a foto, porque passa uma rua no topo, imagina como se fosse um barranco, né? Aí passa uma rua aqui em cima, e os caminhões param nessa rua aqui de cima
e descartam entulho. Então, enquanto a gente estava lá, a gente chegou a ver um caminhão derrubando ali o lixo, e as pessoas escalam essa montanha. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Acho que dá para ver um pouquinho, né? Dá sim. As pessoas, elas escalam essa montanha, inclusive se apoiando a pedaços de pau, para fazer a coleta ali, né, do material reciclável. E na parte de baixo tem uma criação de porcos. Então, é uma cena muito incomum. Eu nunca tinha visto uma realidade dessas. Crianças, muitos adolescentes fora da escola, porque né, em outras formas de trabalho infantil, a gente percebe que eles estão pelo menos matriculados na escola, estão pelo menos frequentando a escola, mesmo que de uma maneira irregular, não com tanta frequência, mas frequentam a escola e trabalham no contraturno. Isso antes da pandemia, falo, né? Durante a pandemia, a gente percebe que as crianças e os adolescentes estão matriculados, mas não estavam acompanhando as aulas online, porque não tem estrutura para isso, não tem computador, não tem internet. Então, aí é o agravamento mesmo do trabalho infantil. Quem trabalhava meio período passou a trabalhar o dia inteiro. Mas eu destacaria essa história, Cléo. Muitas outras histórias, né, nos comoveram, todas, mas essa história chama a atenção justamente por não ser tão comum aos nossos olhos ali, né, no dia a dia. Sim, na realidade, assim, o que me chamou a atenção, né, em uma dessas histórias, porque, na realidade, assim, se a gente for analisar aqui, Bruna, eu não vou dizer comum, porque isso não pode ser comum para nós, né? A criança trabalhando, por exemplo, nos sinais, nas feiras, no campo, na praia vendendo, né? No lixão, como você disse. Essas são situações que, assim, eu já tinha conhecimento, né? Agora, desses trabalhos que você relata aqui, que me chamou a atenção, porque, assim, eu nunca parei para pensar mesmo, que é sobre a questão da limpeza dos túmulos. Essa para mim, assim, eu falei assim, eu não sabia. Eu vou confessar para você, este era um trabalho que eu realmente não conhecia. Eu não sei se porque aqui na minha cidade, como é uma cidade menor, né, não é uma capital como São Paulo, por exemplo, e tudo, então, assim, aqui a gente não tem isso, porque o nosso cemitério aqui, ele não tem túmulo, ele é todo, né, ele é um gramado só, então não tem túmulo. Então, a gente não tem esse tipo de trabalho aqui. E aí, esse relato aqui, né, inclusive de um menino que se machucou porque cortou o vidrozinho, né, do túmulo e tal, este me chamou a atenção, porque eu não sabia que existia, entendeu? Sim. Então, assim, é impactante, porque é um local que você não imagina que as crianças estariam trabalhando, né? Então, eu penso, né, que você falou aí da questão da evasão escolar, nós fizemos aqui no final do ano passado, né, um diagnóstico com algumas instituições, e nós tivemos o relato já de evasão escolar em virtude da pandemia, né, e nós sabemos que o trabalho infantil, ele proporciona a evasão escolar, né? Ele traz consequências terríveis. E aí, né, Maria Helena, nós estávamos até falando nessa capacitação que nós fizemos, a questão, Bruna, do ciclo, né? Esse ciclo repetitivo da pobreza, que é exatamente porque a evasão, né? E aí é um ciclo que vai se repetindo ali na família, se nós não fizermos nada, né? Se a sociedade, né, como diz Mandela, aqui no Nelson Mandela, na frase dele, se a sociedade fechar os olhos. E nós estamos vivendo isso. As crianças estão passando por um momento
de grande desproteção, em várias áreas. Nossa cidade teve um aumento considerável de trabalho infantil, principalmente agora na pandemia. Nós já tínhamos esse inicial, mas principalmente agora na pandemia, nós tivemos um acréscimo considerável de crianças em situação de trabalho infantil, em virtude dessa questão de não ter aula, né? Em virtude de a questão da pobreza ter aumentado, dos pais terem desempregado, né? Então, são muitas as situações que nós estamos vivenciando com as nossas crianças, com nossos adolescentes. E nós sabemos que o trabalho infantil, ele tem proporcionado, né, e você relata muito bem aqui, os olhares, né, de alguns aliciadores da nossa infância. E Maria Helena, né, como ela está à frente do projeto, e ela vivencia isso muito, com relação à possibilidade de aliciar a criança para várias situações, não é isso, Maria Helena? Cleo, assim, lendo o livro, né, eu me lembrei, assim, da experiência que a gente teve diretamente com as crianças nas escolas, que também presenciei, né, em falas de crianças, e porque onde eles relatavam que ajudava a família no comércio, ou às vezes trabalhava como ajudante de lanchonete, muitas vezes para comer um hambúrguer, e não tinha dinheiro, ia lá e trabalhava. E aí, lendo o livro da Bruna, num capítulo lá onde o adolescente fala que o sonho dele é comer um creme de avelã. Eu me lembrei desse relato dessa criança também. Então, assim, estar presente numa situação dessa nos comove, porque, infelizmente, a cultura coloca o trabalho como essencial na vida de cada um, e ele é essencial, mas tem um momento certo para isso. Então, assim, é muito comovente para a gente, sabe? Tratar desse assunto. E várias histórias no livro dela me lembrou as histórias que a gente vivenciou no diagnóstico. E, assim, crianças de 9 anos, 8 anos, e, infelizmente, Bruna, eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente em relação, porque nós ouvimos de professores, né? A gente não pode, né, julgar ninguém e tudo mais, mas a gente precisa falar, porque isso não é comum, não pode ser comum. Dentro das escolas, quando a gente ia entrar para fazer a pesquisa, nós chegamos a ouvir de professor, inclusive de diretor, né, mas como assim trabalho infantil é proibido? Trabalho é muito bom, eu trabalhei desde cedo, né? E então, assim, um canal de contribuir com a gente em relação, né, a educar sobre as questões das consequências do trabalho infantil, mas, infelizmente, existem algumas pessoas que ainda não têm esse entendimento de que trabalhar não é ruim, trabalhar é bom. Então, assim, lendo o seu livro, eu percebi que o Tiago, né, seu parceiro aí nos estudos, na pesquisa, ele falou que você teve que alertá-lo também em relação a isso, né? Como que ele não tinha também a visão dele ainda para acompanhar o seu trabalho, ele não tinha essa percepção. Então, assim, eu vejo que é muito comum isso entre as pessoas. Então, assim, como que foi você com ele ali? Você já nem mais ciente do que você provavelmente iria ver e tudo? O que você poderia, assim, falar para os adultos agora, para os professores, para as famílias, que ainda coloca a criança, assim, como melhor ela estar trabalhando?
O que você pode falar para a gente? Conta um pouquinho aí como que foi também essa percepção sua, essa conversa sua assim com o Tiago. Tiago, que é o seu parceiro no livro, nem o fotógrafo do livro. Isso, na verdade, o Tiago se referiu, acho que mais especificamente, quando nós fomos fazer o perfil do trabalho infantil na feira. Porque aí ele falou, poxa, mas se está com o pai ali, qual é o problema? Ele chegou a questionar e tal. Isso foi logo no começo, assim, da pesquisa. Então, e aí eu expliquei para ele sobre as consequências do trabalho infantil e tudo mais, sobre, né, a vulnerabilidade da criança, ela acaba desempenhando atividades que não são apropriadas para a idade dela. Então, por exemplo, no capítulo do trabalho infantil na feira, a gente percebe crianças e adolescentes com facas super grandes ali, cortando as frutas, carregando caixas, carregando peso. Então, expostas a acidentes de trabalho ou até a lesões físicas, e também as crianças acordam muito cedo, acabam ficando muito cansadas, estão matriculadas na escola, mas também ficam muito cansadas. Então, lógico que dentro do trabalho infantil, a gente vai ter várias histórias de vida e ali os seus graus de vulnerabilidade, mas o trabalho infantil, ele não é permitido por lei. Então, para esclarecer, até para contextualizar para quem está nos acompanhando, o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é toda forma de trabalho realizada por pessoas abaixo da idade permitida pela lei de cada país. No Brasil, o trabalho ele é permitido de todas as formas a partir dos 18 anos. A partir dos 16 anos, ele é permitido de uma forma protegida, ou seja, não pode ser insalubre, noturno ou perigoso. E a partir dos 14 anos, ele é permitido como aprendiz, ou seja, seguindo ali as regras da lei do aprendiz. Então, quando a gente se depara com situações como a que você relatou da professora que disse, poxa, mas eu trabalhei, foi bom, é melhor trabalhar do que ficar sem fazer nada, é o que a gente chama dos mitos do trabalho infantil. Quando a gente diz que é melhor a criança trabalhar do que roubar, que é melhor a criança trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada, a gente está condenando as crianças a essas duas possibilidades. Ou trabalha, ou rouba, ou trabalha, ou fica na rua sem fazer nada. Quando, na verdade, a alternativa que a gente precisa dar para essas crianças, que a nossa Constituição, inclusive, garante, é a proteção integral, é o acesso à educação, ao convívio familiar e comunitário saudável, ao lazer, ao brincar. Todos esses são direitos das crianças e dos adolescentes. Então, infelizmente, no Brasil, a realidade do adolescente que estuda de manhã e à tarde vai para o balé, para o judô, para a natação, para o inglês, para o espanhol, é uma realidade para poucos. E no projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, que inclusive eu convido a todos e a todas a acessarem, o nosso site é livredetrabalhoinfantil.org.br. Estamos nas redes sociais também. A gente passou por uma reformulação esse ano e a gente incorporou ali uma sessão de educação antirracista, que é um trabalho muito bacana para as escolas desenvolverem também. Porque o trabalho infantil, ele, em sua raiz, é a escravização da população negra. Então, Maria Helena e Cléo, eu sempre proponho uma reflexão que é a seguinte: quando nós defendemos o trabalho infantil, nós defendemos o trabalho infantil para quem? Para as crianças em vulnerabilidade social, para as crianças pobres, para as crianças negras? Porque, voltando um pouquinho na linha do tempo, o trabalho infantil começou no Brasil já com a escravização, né, das pessoas negras e dos indígenas. Então, as crianças negras e indígenas já trabalhavam ali, né, no início, nas lavouras, as meninas mais comumente nas casas e também eram exploradas sexualmente. Depois, com a imigração dos europeus, né, algumas crianças também trabalhavam na lavoura, mas a gente tem a institucionalização do trabalho infantil no Brasil a partir da lei do ventre livre. O que dizia a lei do ventre livre? Dizia que a partir dos 8 anos,
a criança, filha de uma escrava, estaria livre. Mas a letra pequena da lei era muito perversa. Ela trazia o seguinte, que essa criança estaria livre a partir dos 8 anos se o escravizador quisesse. Se ele optasse por libertar essa criança, ele, o escravizador, era indenizado pelo Estado. Então, a gente percebe ali uma inversão de valores, porque nós não tivemos uma reparação à população negra, nós reparamos o escravizador. E se ele optasse por não libertar essa criança, ela seria obrigada a trabalhar para ele até os 21 anos incompletos. Então, a gente tem aí a institucionalização do trabalho infantil no Brasil. E eu sempre cito um advogado, diretor executivo do CERT, que é uma organização aqui de São Paulo para a equidade racial, ele que me ensinou, que compartilhou comigo a lei do ventre livre, essa linha pequena aí da lei do ventre livre, ele sempre menciona isso, e ele também fala sobre a origem da expressão para inglês ver, porque a expressão para inglês ver, ela surgiu a partir das leis abolicionistas, porque a gente tem ali, né, a lei do ventre livre, que seria para responder a uma pressão internacional, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravização, mas quando a gente vai ler ali a lei, a gente percebe que não é nada daquilo. Então, se a gente for avançar ali nos marcos legais, e depois da lei do ventre livre, a gente tem o Código de Menores ali nos anos 20, depois ele é reformulado nos anos 70, a gente percebe que a gente tem ali, nesses marcos legais, uma criminalização da criança e do adolescente em vulnerabilidade social. Esses marcos legais, essas leis, elas trazem a doutrina da situação irregular. Então, o que é uma criança ou um adolescente em situação irregular? É um adolescente ou uma criança em conflito com a lei, que cometa atos infracionais, e uma criança ou um adolescente em vulnerabilidade social. Tanto que lá no início da FUNABEM, né, depois da FEBEM, a gente tem relatos de meninos, por exemplo, que eram internados, que eram meninos explorados pelo trabalho infantil. Está em situação de rua, está trabalhando, é melhor ficar internado. Então, percebe? A gente tem ali na nossa história o racismo estrutural como uma das causas do trabalho infantil e uma criminalização dessas crianças e desses adolescentes. Então, é uma ferida, assim, difícil da gente olhar, mas a gente precisa se reconhecer. Porque será que a gente defende o trabalho infantil para os nossos filhos? Também vou citar, eu acho que foi a Cleo que falou na nossa última live, uma fala que ela ouviu assim, que se trabalho infantil fosse bom, seria privilégio dos ricos. Sim, foi um desembargador, Bruna, quem falou isso, né, que ele falou exatamente isso aí, seria privilégio dos ricos. É um desembargador aqui de Juiz de Fora. Pois é, então eu achei essa frase sensacional, assim, até gravei. Então, eu acho que a gente precisa desnaturalizar o trabalho infantil, fazer essa reflexão histórica para a gente entender a origem das coisas, para a gente entender de onde vêm esses mitos, de onde vem essa naturalização, e se desconstruir nesse sentido. Por isso que eu acredito muito no poder da comunicação para contar essas histórias, visibilizar essas histórias, mostrar as consequências do trabalho infantil. O trabalho infantil caminha junto com a exclusão escolar. A Cleo estava dizendo sobre vocês duas, né, estavam dizendo sobre pandemia e tal. A gente tem um número já que aponta que nós temos no Brasil, um dado de outubro de 2020, um estudo do Unicef, mais de 5 milhões de brasileiros de 6 a 17 anos sem acesso à educação. Esse número é um número equivalente aos anos 2000, então a gente percebe que a gente tem aí um retrocesso de 20 anos nesse dado. Então, o agravamento da exclusão escolar, do trabalho infantil e de outras violações de direitos humanos ocorreu durante a pandemia. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Assim, porque como sociedade, para a gente avançar, a gente precisa combater essa mazela. Porque hoje o menino que está no farol vendendo bala, vendendo amendoim, com 9, 10, 11 anos, ele tem um apelo. E ele vai tirar ali, de repente, 100, 150 reais por dia, que isso é um outro problema que a gente precisa ter políticas públicas de enfrentamento
a essa violação. Agora, esse mesmo menino pobre, negro, com 18 anos na rua, ele vai ser criminalizado. Então, a gente precisa fazer, e vai ter evadido da escola, não vai se profissionalizar, não vai ingressar no mercado de trabalho decente e vai reproduzir esse ciclo do trabalho infantil com seus filhos, vai reproduzir ali o ciclo da pobreza de geração em geração. Então, a gente precisa fazer mesmo essa reflexão, eu acho que é natural, a gente ouve crescendo, a gente cresce ouvindo, inverti, a gente cresce ouvindo esses mitos, mas a gente precisa, eu acho que oferecer outra alternativa. Vamos pensar em coisas boas para essas crianças, porque elas merecem. Sim, e nós, nessa capacitação, nós até falamos lá com os professores que estavam, o quão importante o olhar deles dentro de sala, inclusive para identificar essas crianças que estão sonolentas, né, crianças que estão com aprendizado baixo, porque elas estão ali passando, com certeza, por alguma situação. E muitas delas trabalham e vão para a escola tentar aprender alguma coisa e não conseguem aprender, porque elas estão tão cansadas, tão exaustas, que elas chegam em sala de aula e dormem. E aí o olhar do professor, ele é muito importante para ele compreender o histórico dessa criança ou desse adolescente e saber o que está por trás disso. Né? E nós temos equipamentos, nós temos, né, na cidade, e toda cidade tem isso, tem, né, a Secretaria de Assistência Social, a gente precisa providenciar benefício para aquelas famílias que realmente precisam. Então, nós temos mecanismos de ajudar essas famílias. Então, a sociedade, a comunidade precisa compreender isso e fazer os encaminhamentos. Não é só penalizar essa criança que está lá dormindo sonolenta na escola, é compreender esse histórico dela. Né? O que está levando essa criança a dormir na escola? Será que ela está tão fadigada com as atividades em casa que está prejudicando isso tudo? Meu sonho, sabe, Bruna, é que um dia a gente tenha escola integral, pelo menos até o fundamental, pelo menos, né? Isso é um sonho, realmente, que a gente precisa trabalhar em cima dele para que a política pública possa acontecer. E aí, nós precisamos também estar atentos à desconstrução, e você acabou de falar aí sobre um retrocesso que nós tivemos com relação ao número, né? Estamos voltando lá para o ano 2000, olha só que retrocesso de 20 anos. E precisamos ficar atentos ao retrocesso às leis que nós temos. Você deve saber, né? Você participou, nós tivemos agora recente a votação da medida provisória 1045, que no artigo 66 era um retrocesso a toda a legislação que nós temos sobre a questão do trabalho formal para os nossos aprendizes, né? E graças aí a esse movimento que foi feito a nível do Brasil, com todas as instituições, com autoridades, com organizações internacionais, inclusive, que nós conseguimos levar consciência aos deputados para que retirasse o artigo 66 do projeto de lei. Então, nós precisamos estar atentos. Você falou do ECA, né, como prioridade absoluta que as crianças são, né, dentro da Constituição do nosso país, dentro do Estatuto da Criança. A única vez que a Constituição fala de prioridade absoluta é com relação à criança e adolescente. Então, não temos nenhum outro lugar na Constituição que fala sobre a prioridade absoluta. Então, nós levamos essa proteção, e aí nós, enquanto instituição, enquanto sociedade, precisamos desmistificar o trabalho infantil para entender que este trabalho infantil traz prejuízos, né, para a formação, para o crescimento, para profissionais futuros, né? E para renovar o ciclo da pobreza no nosso país. Então, é isso que nós precisamos, sem dúvida, além do que tem as outras consequências, né? A gente está falando aqui a questão da pobreza, mas nós temos os impactos físicos que são referentes aí a acidentes, né?
psicológico, e aí a Maria Helena, como psicóloga, pode falar melhor do que eu, né, sobre esses impactos que traz para a vida dessa criança, desse adolescente, né, e educacional, que nós acabamos de falar, e o econômico, que é o ciclo da pobreza. Então, as consequências, elas são terríveis, né, por mais que a gente ache, né, que trabalho é bom, mas para a criança não é bom. Para a criança, nós precisamos defendê-lo, nós precisamos dizer não e caminhar para que nossas políticas públicas promovam essa criança e essa família que está em vulnerabilidade. Porque se a criança está ali trabalhando, é porque a família está em situação de vulnerabilidade. Então, nós precisamos ter política pública para promover essa criança e essa família juntamente com ela, não é? E aí eu me lembro que nós estamos exatamente na época de fazer o PPA, né? Todas as cidades estão aí promovendo, né, o orçamento público para os próximos 4 anos. O que as cidades estão investindo na infância dentro do orçamento? Né? Os nossos gestores precisam entender que, ao fazer o PPA, eles precisam respeitar a Constituição e colocar a criança como prioridade absoluta dentro do orçamento, para promover políticas públicas adequadas para tirar essa criança, esse adolescente da situação de vulnerabilidade que se encontra. Então, isso é muito importante, essa estatística que você traz aqui no livro é uma estatística, assim, que confirma aquilo que nós temos aqui também na nossa cidade, né? Você diz aqui que do grupo, né, que mais aparece na sua estatística são meninos, são o sexo masculino, a idade de 16 a 17 anos foi o que mais apareceu, e a raça foi realmente pretos e pardos, né, que aparece aqui como maior número de vulnerabilidade, e no meio urbano, né, é o que mais aparece, segundo a pesquisa do IBGE, né. E, Bruna, o que nós, né, e aí, assim, eu queria que você, na sua experiência, o que você poderia nos dizer, o que nós podemos fazer, né, como nós podemos ajudar a enfrentar o trabalho infantil nas nossas cidades? Porque é um trabalho, assim, que não é fácil, né, nós temos... temos que ter equipes de abordagem, conselho tutelar, todo mundo agindo, né, a rede agindo em parceria, né, para que possa ajudar. Mas, na sua experiência, o que você tem visto aí? Alguma ação, por exemplo, que você tem visto em alguma cidade que tem contribuído para diminuir esse trabalho infantil, essa violação de direito? Pois é, Cleo, agora você me colocou numa cilada. Não, se você não souber, não tem problema. Olha só, não, eu acho que o cenário, ele é muito, muito preocupante. A gente acompanha, pelo Criança Livre de Trabalho Infantil, a gente faz parte da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação de Trabalho Infantil aqui de São Paulo, a CEMET, e também do Fórum Estadual aqui de São Paulo. E a gente vem refletindo muito sobre isso, sabe? Como enfrentar o trabalho infantil agora, a partir dessa crise humanitária que nós estamos vivendo. Porque a gente sabe que também um outro número da pandemia é que mais de 50% da população estava em insegurança alimentar, ou seja, não sabia se ia se alimentar no dia seguinte. E, então, assim, a gente está falando já da volta de um cenário da fome. A gente percebe, pelo menos aqui em São Paulo, é visível, assim, na cidade, o aumento da população em situação de rua, famílias inteiras nas ruas, e a gente percebe o relato ali de muitas organizações que atuam nos territórios realmente sobre esse aumento. Então, eu acho que vai ser um desafio muito grande para os municípios reforçarem ali suas ações para o enfrentamento a essa violação, que com certeza aumentou. A gente tem um dado mundial da OIT de um aumento de 8 milhões no mundo, né, com perspectiva de aumentar ainda mais
ainda mais de 8 milhões, e a gente sabe que no Brasil esse aumento já aconteceu. Então, como estratégia de enfrentamento, a gente sabe que tem o PET, né, que seria um programa nacional, até onde eu sei, Cléo, não está havendo mais a destinação de recursos para os municípios, foi interrompido, e eu estava também conversando com a equipe ali do Fórum Nacional, também um outro problema é como o município executa, porque parece que a verba ficou, em muitos municípios essa verba ficou parada. Eu percebo que existem equipes de municípios que não conseguem executar a política pública. Então, eu acho que são muitos problemas ali, né? Mas eu acho que a gente vai precisar, aí o que a gente tem discutido muito internamente, até no Aprendiz, que é a organização da qual Criança Livre faz parte, nesses espaços de discussão de incidência que nós participamos, a gente vai precisar investir na busca ativa. Porque agora, com o retorno das aulas, não sei o que vocês observaram por aí, mas a gente percebe que muitas crianças não estão voltando. Então, a gente vai falar novamente de busca ativa, de ir ao encontro dessas crianças, de quem não está frequentando a escola, de quem está em situação de trabalho infantil, para realmente mapear e identificar essas crianças. Então, eu acredito que a gente vai precisar investir em estratégias de busca ativa, e assim, é o que eu costumo dizer, não existe uma receita de bolo para erradicar o trabalho infantil, a gente precisa de políticas públicas intersetoriais. Então, a gente fala em educação de qualidade, educação integral, como você bem trouxe aqui, a gente fala de moradia digna, a gente fala de acesso à saúde, a gente fala do lazer, né, dessas crianças, de atividades, se não existe uma escola de tempo integral, então os serviços no contraturno, que atendam essas crianças no contraturno escolar, a gente fala de emprego, de geração de renda e emprego para esses pais, profissionalização desses pais, então, só nessa listinha aqui que eu mencionei, a gente fala de um trabalho realmente intersetorial que envolve diversos setores da política pública. Então, a gente vai precisar investir em tudo isso para reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade social, porque, como a gente conversou aqui, o trabalho infantil é fruto disso tudo. Então, eu acho que é isso, assim, e por parte da sociedade, até no final do livro a gente tem uma página, como posso ajudar a enfrentar o trabalho infantil, porque a gente sempre diz, não dê esmolas, né, e não compre nada de crianças, campanhas no mundo inteiro reforçam essa ideia, né, mas como que eu posso ajudar de verdade? Apoiando projetos sociais, apoiando quem atua ali, de fato, no atendimento dessas crianças e dessas famílias, disseminando essas ideias, como a gente disse, ainda existem muitos mitos do trabalho infantil, então, quando você mobiliza sua rede social, quando você compartilha esses conteúdos, essas ideias, você também está ajudando, denunciando o trabalho infantil. Acho que a sociedade pode colaborar nesse sentido com o poder público, a gente tem nacionalmente ali o Disque 100, e também cada município ali tem os seus serviços, né, da assistência em cada região, que a gente pode acionar, sinalizar, olha, identifiquei ali uma situação de trabalho infantil, a denúncia não é para criminalizar a família, não é para punir as crianças, mas sim para encaminhar o acesso dessas famílias a essas políticas públicas, inscrever em programas de transferência de renda, checar se elas estão matriculadas na escola, então é para o benefício dessas pessoas, ser um consumidor consciente, ser um empresário consciente, são formas da gente ajudar a enfrentar o trabalho infantil. E por parte dos municípios, Cléo, eu acho que aí que vai ser, que é um super desafio aí, que agora, não só em relação ao trabalho infantil, mas a todas essas violações de direitos, que a gente vai precisar de uma força-tarefa mesmo intersetorial, de buscar essas crianças que estão fora da escola, que são muitas já, de, enfim, levar essa garotada de volta para a escola, de gerar renda para os pais, de gerar emprego. Bem difícil, né? Bem desafiador. A gente procura ser otimista e buscar caminhos, mas eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas também. E você tocou num ponto muito importante que a gente precisa reafirmar aqui, Bruno,
que não é nossa intenção criminalizar os pais, ou a criança ou adolescente que está na situação do trabalho infantil, muito pelo contrário, né? A intenção é fazer com que a rede funcione de forma a proporcionar a essa família que está nessa situação de vulnerabilidade caminhos, né, para sair dessa situação, ou que seja pela transferência de renda, que seja algum encaminhamento, né, a algum órgão, alguma instituição, dar o atendimento a essa família para que ela não tenha necessidade de colocar essa criança, esse adolescente na situação do trabalho infantil. Então, isso é muito importante reafirmar, né? Não é a intenção a criminalização dessas famílias, né? O objetivo é dar autonomia, né, o protagonismo mesmo, para que elas tenham, né, saiam da condição de vulnerabilidade. Isso é muito importante reafirmar. E a questão da força-tarefa que você disse aí, né? Eu acho que a rede, mais do que nunca, vai precisar estar unida, né, fazendo realmente essa força-tarefa, cada um desempenhando seu papel, para fazer essa busca pela criança, pelo adolescente. Nós temos aqui já alguns adolescentes que a gente já tem, né, a gente tem acompanhado a questão da escola deles, mas alguns a gente já tem notícia da evasão. Então, trazer esses adolescentes novamente para a questão da escola, às vezes por falta de equipamentos, né? Isso é uma realidade, infelizmente, né? A evasão às vezes acontece por falta de ter o acesso mesmo, né? A equipamentos que permitam acessar as aulas e tudo. Então, este é um trabalho, Bruna, que nós, como você disse, nós temos realmente muito mais perguntas do que respostas para se fazer, né? Porque são muitas as situações e nós não temos mesmo, de fato, não temos nenhuma receita pronta, né, para esse trabalho. Eu queria só fazer alguns agradecimentos, algumas pessoas que já estão mandando mensagem, eu vou lendo aqui, só para ir adiantando aqui, Adonias Cardoso, obrigada pela live, Natália Ferreira, tema super relevante, isso é real, mas fica encoberto, as crianças pedem socorro, concurseiros da Monstra, Leliane Romualdo, da equipe Deputon, o livro muito real, a Tássila está dizendo aqui, emocionante, com histórias que tocam, narradas como se estivéssemos lá, junto com os autores. Parabéns pelo trabalho, Bruno e Tiago. Então, olha, já pessoas que já leram o seu livro, né, estão aqui reafirmando, né, o quão foi bom. Quem não teve a oportunidade de ler, pode comprar o livro, porque eu garanto que todos vão gostar, porque realmente ele é impactante mesmo, são histórias reais, que trazem um pouquinho da realidade do nosso Brasil, né, e aí é um pouquinho mesmo, né, que a Bruna tentou colocar aqui, porque é uma realidade muito triste que nós temos no nosso país aqui, né, e na nossa cidade também tem sido acompanhado, né, a federação como um todo também nessa situação. Maria Helena, você quer complementar? Então, Cleo, é um trabalho, né, de formiguinha, eu acho que, e muito sério, muito grave, ainda mais nessa situação agora da crise, né, sanitária que a gente está vivenciando ainda. Então, nós precisamos ser rápidos, ser urgentes nessas ações e de conscientização, de levar informação, e uma informação que é muito importante o que nós podemos fazer hoje, agora, como que a gente pode ajudar. Então, a Bruna já falou aí, né, em algumas situações, e eu gostaria, Bruna, que a gente pensasse, chegou uma pergunta aqui de alguém que leu o seu livro e está te perguntando como foi chegar àquela fábrica de roupa, né, onde o trabalho é praticamente escravo. E aí, você podia fazer para a gente, né, um link rapidinho entre essa experiência e a questão do consumo consciente, né? Eu acho que os empresários, eles devem
pensar, né, onde que eles vão buscar o produto, como que esse produto está sendo feito, está sendo desenvolvido. Eu acho que a sociedade, como um todo, ela precisa estar junto agora, para poder ajudar, para que a gente não volte a fazer como fazia 20 anos atrás. Nós precisamos fazer diferente. Então, se nós precisamos, né, o que eu faço, como que eu faço, o que eu posso fazer? Então, assim, fazendo um link aí entre aquela fábrica de roupa, né, onde ali o trabalho realmente era desenvolvido de uma forma a elevar o número de trabalho escravo, de pessoas trabalhando de forma errada ali, e o empresário, como que o empresário pode fazer? Obrigada pela pergunta, fico muito feliz de saber que tem gente aqui que já leu o livro. Mas, então, inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui, uma observação. Quem quiser me seguir nas redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook, o meu @ é Bruna Ribeiro, sou eu. Porque é o seguinte, as escolas, educadores, projetos que tiverem interesse em adotar os livros, ou comprar uma quantidade, até comentei com a Maria Helena, né? Eu tenho como colocar em contato com o representante comercial da editora, que faz um desconto para educadores e para projetos. Então, eu estou totalmente à disposição para fazer essa conversa, caso alguém tenha interesse, fazer essa ponte aí com a editora. E quem quiser também acessar o livro, está disponível para venda na internet, mesmo se digitar Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, dá para encontrar em alguns lugares, inclusive no site da editora Panda Books. Mas aí, respondendo à pergunta sobre o capítulo na oficina de costura, de fato, a indústria têxtil enfrenta esse problema, porque, até comentando aqui o que a Maria Helena me pediu, o empresário ele é responsável também pela cadeia produtiva, ele não é responsável somente por quem está contratado ali na sua na empresa. Então, quando a gente vê essas denúncias de trabalho infantil ou trabalho análogo à escravidão na indústria têxtil, essas grandes marcas de roupas como Zara, enfim, né, que a gente já acompanhou algumas denúncias, ou também muito na indústria do chocolate, né, da produção de chocolate, cacau. Geralmente, quando existe essa incidência de trabalho infantil análogo à escravidão, é uma incidência na cadeia produtiva, na terceirização ou na quarteirização, que se costuma dizer. Então, a empresa contrata alguém que terceiriza que contrata uma oficina de costura ali. Aqui em São Paulo, a gente tem na região do Brás, Bom Retiro, e outros bairros ali, uma incidência muito alta de imigrantes que trabalham em oficinas de costura. É um tipo de trabalho muito praticado por imigrantes, por venezuelanos, paraguaios e bolivianos, e aí realmente ocorre o trabalho muitas vezes de uma maneira irregular. Então, acessar essa história foi um desafio, assim como outras histórias em propriedades privadas. Então, nas histórias em que a gente visitou as casas das famílias, ou até mesmo, por exemplo, o trabalho infantil na plantação de palmito, que foi uma outra história bastante triste, que a Maria Helena trouxe, que o sonho do menino era comer o crepes de avelã. Então, assim, uma família muito, muito pobre. Para você entrar na casa dessas famílias, você precisa construir um vínculo. Então, nós chegamos a essas histórias levados por fontes. Como eu mencionei, eu faço hoje a gestão do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil. Então, a gente tinha, no caso específico da oficina de costura, a gente teve um projeto de busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola em situação de trabalho infantil na indústria têxtil. Foi um projeto, na época, em parceria com o Instituto CIA, que hoje tem outro nome, chama Fundação Laudes. Mas como a gente fez esse trabalho, a gente tinha contato com algumas famílias, e por ter esse vínculo estabelecido com essas famílias, as famílias confiavam na organização, a gente conseguiu chegar a essa história, e eles toparam compartilhar, que é uma história muito triste, né, de uma mãe que vem com os filhos e com a sobrinha para o Brasil, e quando chega aqui,
a situação é muito diferente do que foi prometida a ela, e eles ficam realmente praticamente numa situação de escravidão. E aí eles conseguem sair dessa oficina, mas mesmo assim tem uma vida ali muito dura. Então, foi assim que a gente chegou a essa história, porque no projeto ali a gente teve a busca ativa e tinha o vínculo com essas famílias, assim como, por exemplo, no caso da reciclagem, do lixão, nós chegamos até as famílias por meio de uma organização da sociedade civil que atua no território. Então, muitas histórias a gente demorou meses para conseguir, foi conversando por telefone, meses para conseguir, de fato, acesso, né, a esses personagens. Então, bom, eu recomendo, assim, essa leitura é fantástica, é maravilhosa. Eu penso, né, que para fazer um trabalho na escola, porque as crianças, elas têm o desejo, né, de ter uma roupa, de ter um calçado, de ter um celular. Então, assim, para que elas também entendam e não aceitem ofertas, né, por mais que estejam passando por alguma situação, que elas possam falar para os pais, né, explicar a situação, saber que existe uma rede de apoio, que os pais podem buscar ajuda, podem ajudar e a melhorar a situação dessa criança. Então, assim, é uma leitura realmente fantástica, emocionante. Só quem passa pela experiência mesmo sabe o quanto a gente fica chocado. E aí a gente quer ajudar de qualquer forma. Então, assim, eu recomendo a leitura para os professores, para as famílias, para a rede. É importante a rede saber nem que isso não acontece só aqui, acontece no mundo todo. E essas crianças, elas precisam saber com quem contar, saber o momento certo de trabalhar, né? Incentivar o trabalho do jovem aprendiz, as empresas parceiras, elas precisam trabalhar em conjunto com toda a população, apoiando as organizações que desenvolvem esse trabalho, buscando ali participar de uma forma ativa na profissionalização desse jovem, porque a gente tem experiências aqui, Bruna, fantásticas, né? Crianças, adolescentes que vieram, né, em situação de vulnerabilidade, que entraram no programa Jovem Aprendiz, que desenvolveram, né, um trabalho assim bacana, sentiram que são importantes. Eu acho que é fundamental, né, a trabalhar a autoestima, trabalhar o desenvolvimento de competências. Todos nós temos competências e é muito importante, né, que os empresários eles entendam e participem, né, apoiando esses jovens, porque nós temos jovens que foram efetivados, que hoje estão trabalhando, né, construíram famílias, né, e estão aí agora atuando como protetores também da infância. E deixar claro para toda a população, para quem está nos ouvindo, que brincadeira é coisa séria para a criança, né? A brincadeira é fundamental para que para que a criança consiga ali desenvolver suas habilidades, né? Desenvolver soluções de problema. Então, assim, inúmeras habilidades são desenvolvidas, né, durante uma brincadeira. E isso, para o adolescente, né, na fase da adolescência, é o momento onde ele está lidando com o meio social, né? É uma mudança que ele está vivendo, mudança pessoal, mudança de comportamento, compromissos. Então, assim, é um momento da gente atuar proporcionando a esse jovem oportunidades dele se desenvolver como profissional, como pessoa, como cidadão e como responsável. Então, é muito importante que todos participem. Quem assistiu essa live, compartilha nem vai ficar disponível, eu acho bem bacana isso, que são oportunidades. E comprem o livro, tá, gente? Comprem o livro, que vale muito a pena. Parabéns pelo trabalho, Bruna, parabéns mesmo. E pela oportunidade aqui de você estar contando essas histórias também aqui para a gente, a sua experiência, a sua vivência. Nossa, eu que agradeço, meninas. Muito, muito obrigada. Fico muito feliz e honrada por essa oportunidade de conversar com vocês.
Também sou uma fã da Lei do Aprendiz. Acho que a gente precisa promover a aprendizagem mais do que nunca. Eu conversei com o presidente, né, o superintendente do CIE essa semana, e até sobre essa medida provisória que ameaçou a aprendizagem, que, na verdade, regulamentou uma forma bastante precária de contratação do jovem. Mas, assim, a gente precisa promover a Lei do Aprendiz como uma das ferramentas mesmo de enfrentamento ao trabalho infantil. Então, muito obrigada, adorei o papo e continuo à disposição para mais trocas. Ô, Bruna, a honra foi nossa, né? Conhecê-la, né? Já foi um prazer, desde junho a gente tem mantido contato, então, para nós tem sido um prazer e uma alegria. Nós aqui nos identificamos com aqueles que, como você, também estão à frente da defesa, da proteção da criança e do adolescente. Então, é o nosso foco e é o que nós amamos fazer. Então, nos identificamos com você aí e desejamos, né, que o seu trabalho seja muito frutífero, onde você está hoje, né, produzindo também proteção, né, aos adolescentes e às crianças. Então, para nós é uma honra ter você por esse bate-papo, uma alegria imensa poder falar do seu livro, né, que amamos aqui, e recomendar para todos aqueles que desejam conhecer um pouquinho sobre o trabalho infantil no nosso país. Maria Helena, levanta o seu aí. Isso, todas nós com o livro aqui. Dê um abraço, né, no Tiago, que infelizmente ele não pôde estar conosco, mas não vai faltar oportunidade também a gente bater um papo com ele sobre esse trabalho que ele fez das fotografias, que ficou maravilhoso. Tiago é bom de papo, Cleo. Ele fala 2 horas aqui tranquilamente. Aí vocês têm que chamá-lo aqui, ele vem. Sim, com certeza. Nós faremos isso, sim. Ele vai ter que quando ele fez a foto, vocês vão adorar. Sim, e ficou lindo demais, ficou muito rico o livro, né, com as imagens, com as fotos, ficou muito rico. Então, muito obrigada, Bruna, né, e obrigada, Maria Helena, obrigada a todos vocês que nos assistem, todos vocês que nos acompanham. Eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, a Maria Helena, e depois vamos nos despedindo. Fique à vontade, Bruna. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Deixar um abraço também para o Tiago Queiroz, Luciano, meu colega, meu amigo, que construiu esse livro comigo. De fato, as fotos, elas transformam o livro, né, Cleo? Assim, dão... enfim, o livro não seria possível sem essas fotos, então quero agradecer ao Tiago pela parceria. Espero que em breve ele possa compartilhar também aí a perspectiva dele com vocês. E agradecer mais uma vez o convite, a escuta, esses espaços são muito importantes, eu fico muito feliz mesmo, muito obrigada. Nós que agradecemos. Maria Helena? Bom, agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? Pedir novamente que as pessoas compartilhem, porque, assim, é muito bacana, realmente as fotos levam a gente para aquele local, e né, se você participa um pouquinho ali, e aí, lendo o livro, eu já me colocava no lugar da Bruna, do Tiago, né, naquele lugar, e assim, e vamos continuar, né, Cleo? Eu acho que nosso trabalho é fundamental, e vamos unir forças, eu acho que a gente precisa trabalhar unido, porque é só dessa forma que a gente, só levando informação, nem que a gente vai conseguir aí atuar junto à rede de proteção e trazendo novas perspectivas para essas crianças e para esses adolescentes. E nós vamos conseguir, né? Nós somos sonhadoras, nós somos fortes, nós temos garra, nós vamos conseguir. Fazendo um pouquinho a cada dia, a cada instante, nós vamos conseguir trazer mais alegrias, né? Fazer mais infância feliz e adolescência feliz. Isso. Obrigada, Bruna, obrigada. Dá um abraço no Tiago aí, tá? Pra gente. Manda um beijo para ele. Pode falar com ele que entraremos em contato, sim. Sim, eu sei. Pode deixar. Bom, pessoal, nós vamos, né, findando aqui o nosso
bate-papo. Obrigada, Maria Helena, obrigada, Bruna, mais uma vez. Agradecemos a todos que estão conosco nessa manhã, os concurseiros da Monster, a parceria da Monster conosco, muito obrigada, a equipe Epton, todos os nossos aprendizes, todos que nos assistem, muito obrigada, e até a próxima semana. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, né, aperte o sininho, a notificação, receba, nosso conteúdo tem muita coisa bacana no nosso canal lá, assuntos muito interessantes do nosso dia a dia, da proteção da criança e do adolescente. Então, acesse lá e compartilhe o nosso conteúdo lá. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.